no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu queria ler os versículos 1 até o versículo 6 da palavra do Senhor, amém? Quem veio aqui ouvir a palavra vai sair daqui com a palavra revelada. Amém? Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de 1 até o versículo 6. Quem encontrou, diga comigo, amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e a ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem em Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. Versículo 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, entre elas Ainoar de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora a mulher de Nabal. O versículo 6 para a igreja. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Aleluia. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e por causa das suas filhas. Porém Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu vou repetir novamente essa parte do último versículo 6, parte final. Ele diz: porém Davi fortaleceu-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar aí nesta noite. Glória a Deus. Eu queria ministrar esta palavra baseado neste tema. Ziclag, uma das maiores lições de Deus ao servo Davi. E vou repetir novamente. Ziclag, uma das maiores lições de Deus ao seu servo Davi. Eu vou me basear nesse texto da Bíblia Sagrada, porque foi algo que Deus assim ministrou ao nosso coração, para que nós pudéssemos trazer também nesse culto de domingo e nesta noite de domingo. Muitos são as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, e quando nós falamos de ouvir a voz de Deus, nós estamos dizendo que nós precisamos ter grandes lições da palavra de Deus para as nossas vidas. E quando eu vi esse texto do capítulo 30, eu me recordei a todo o processo que Davi passou para chegar até esse lugar. Primeiro, quando a gente volta à história da Bíblia Sagrada, do texto bíblico, nós vamos perceber que quem era sacerdote em Israel era Samuel. Chega uma hora em que o povo chama Samuel e diz assim: nós andamos através das terras vizinhas, através das nações vizinhas, e nós observamos que todas as nações têm um rei, mas nós somos a única nação que não é direcionada, que não é regida por um rei. Acaso nós somos diferente deles? Nos dê um rei para que também nós nos parecemos com eles. Samuel foi orar diante de Deus, e quando Samuel ora ao Senhor, Deus responde para Samuel algo que ficou estarrecedora dentro do seu coração. Deus olha para Samuel e diz assim: este povo não rejeitou a você, este povo rejeitou a mim. Para aí que eu quero falar algo interessante. Não adianta
pregarmos a palavra de Deus, sem que a igreja compreenda como é que esse alguém chegou até esse lugar. De fato, nós estamos falando que o povo de Israel está em maior declínio espiritual, porque se agora o povo de Israel já não quer mais aceitar a voz de Deus, então o povo está dizendo: nós somos responsáveis pelas nossas decisões, e logo que nós somos responsáveis pelas nossas decisões, nós também somos responsáveis pelas consequências das nossas decisões. Para aí que eu quero falar algo aqui para vocês, e eu quero chamar a atenção de vós que veio ouvir a palavra de Deus. Muito cuidado ao querer decidir algo por conta própria. Porque assim como você pode acertar escolhendo, você pode errar escolhendo. Então veja, o povo de Israel pede um rei. Samuel sai dali com uma convicção de que de fato eles precisavam ouvir a voz daquele povo. De repente a Bíblia diz que ele fala com Samuel e diz: dar a eles o que eles pedem. Samuel sai com uma convicção: o primeiro rei de Israel é Saul. Só que Saul não é uma escolha de Deus. Saul é uma escolha do povo. Ou seja, uma coisa é eu entender a permissão de Deus, outra coisa é eu entender a vontade soberana. Às vezes nós estamos em nossas vidas lidando com a vontade de Deus. E quando nós lidamos com a vontade de Deus, me remete a acreditar naquela palavra que Paulo tanto menciona, quando Paulo diz: a boa e perfeita não é a vontade humana, mas a boa e perfeita é a vontade de Deus. Mas o povo está sob a vontade do homem. Saul é colocado. Quando Saul é colocado, eu peço para as crianças se aquietarem. Quando Saul é colocado, nós percebemos agora no texto, com base neste texto da Bíblia Sagrada, de que quando Saul foi colocado, ele tinha desafios. O primeiro deles, ele tinha que unir a nação, a adoração ao único Deus. Saul faz isso nos primeiros anos em que ele está como rei. Daqui a pouco Saul esquece, e Saul começa a misturar os ofícios. Entre eles, a Bíblia vai dizer que o ofício do rei não era sacrificar holocausto perante Deus. Esse ofício era para sacerdote. Só que Saul, tão apressadamente, pela demora de Samuel, ofereceu vários holocaustos. Quando Samuel chega, ele diz: por que fizeste aquilo que Deus não te ordenou? Preste atenção, gente. Isso daqui é muito sério. Mas se você veio para cá para buscar entretenimento no meio da igreja, eu sinto muito lhe dizer, você vai se frustrar. Deus quer nos ensinar, de acordo com a sua palavra, que existem lições que nós devemos levar muito a sério. E entre elas, você não pode querer fazer o que você quer fazer. Tem hora que você precisa conversar com Deus. Tem hora que você precisa orar a Deus e perguntar para Deus se Ele está de acordo com aquilo que você tem para executar. Eu vou falar, porque Deus está falando com gente aqui. Tem pessoas que estão tomando atitudes precipitadas e depois estão levando seriamente consequências gravíssimas, e começa a encontrar os culpados, e começa a demonstrar culpados. É fulano, é a igreja, é o pastor. Se isso não está acontecendo, é culpa de alguém. Às vezes a culpa é sua por escolher tão mal. Vira para o irmão que está ao seu lado, bate no ombrinho dele e diga assim: cuidado com a sua escolha. Você vai entender, gente. Me dê 40 minutos para me pregar a Bíblia. Saul perde o alicerce. Quando Saul perde o alicerce, a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor saiu de Saul. A pior êxtase que um ser humano pode chegar
A pior fase que o ser humano pode chegar é quando o Senhor olha para ele e diz: eu não te conheço. Ou seja, então isso me remete a acreditar também de um texto da Bíblia no livro de Mateus, que quando Jesus diz: ou há de servir a um e odiar ao outro, ou há de servir ao outro e odiar esse primeiro. Não dá para servir os dois contextos. Era Deus dizendo para Saul: se você não quer a mim, então o que vem para você é mal. Se você não quer, ai Jesus querido, se você não quer a vontade soberana na tua casa, na tua vida, então você vai querer aquilo que é mal, e o mal só entra na minha vida, só entra na tua vida, quando o Espírito Santo já não está mais nela. Vamos para a Bíblia, vamos, a coordenação das crianças aí, ajeite elas aí, bom, estão levantando desnecessários, tá bom? Veja aqui no texto, aí de repente, sabe o que a Bíblia diz? Saul fica com o Espírito é prejudicial a Saul. Só que Deus vai utilizar de um menino, que ele não é guerreiro, ele não é um menino de campo de batalha, mas ele tem um ofício porque aprendeu. Ele sabe tocar a harpa. Para. E eu quero que você venha para cá, coloque a sua mente para cá agora para entender isso daqui. Se você não tem o Espírito de Deus, então qualquer coisa você ouve, vê e não lhe acrescenta em nada. Enquanto Davi tocava a harpa, o espírito que estava em Saul, ele ficava como? Quieto, calmo. Só que existe um segredo nesse texto que eu quero pregar. Calmeza não é sinal de tranquilidade temporária. Calmeza pode ser apenas um sinal de algo momentâneo. Saul negociou. Aí sai daqui e a gente vê Davi. Agora veja. Quando Deus rejeitou Saul, Deus já tinha o rei que ele tinha levantado, já ou não? Sim? Mas presta atenção. Só que quando Deus olha para Davi, Deus está olhando Davi aonde? No campo. Aí Deus começou a falar, gente, essa mesma palavra eu levei para uma outra igreja ontem. E eu estou trazendo para essa mesma palavra de forma diferente para cá hoje. Tem lugares que ninguém sabe o contexto, só Deus vai conseguir enxergar. Só que quem vê a história de Davi, vai perceber que Davi, ele está cuidando das ovelhas manhadas dos seus irmãos e do seu pai. Quem olha as ovelhas manhadas, nós estamos dizendo, eram ovelhas que elas eram pintadas, e todas as ovelhas pintadas na época, eram ovelhas que não tinham produtividade, eram ovelhas que não multiplicavam, eram ovelhas que não davam fruto, se não dava, se não gerava, se não crescia, então ela tinha que ser separada. Davi vai cuidar daquilo que os irmãos não querem cuidar. Enquanto Davi está cuidando daquilo que os irmãos não querem cuidar, Deus estava dizendo, eu já olhei o rei de Israel. Ai Jesus, presta atenção igreja, para você entender, tem coisas que ninguém vai perceber, só Deus vai enxergar. Tem momentos em nossa vida que Deus vai nos olhar agoniados, apavorados, perplexos, sem saber o que fazer, mas Deus está olhando você lá no campo, está dizendo, não te preocupa, a tua história vai mudar, da humilhação para a exaltação, a tua história vai mudar, do campo para o reinado, mas não será fácil. Espera aí, para que nós vamos pregar. Samuel vai na casa de Jessé, unge Davi, desce o óleo sobre Davi. Só que uma pergunta me faz eu pensar,
Porque é que Samuel vai ungir Davi e Davi não vai tomar o palácio. Porque entre eu ter a possibilidade de estar e a possibilidade de mudar caráter, Deus prefere que você volte para o campo, por não estar preparado para estar naquele determinado lugar, do que empossá-los naquele lugar e aquele lugar ser maldição para você. Não entendeu? Vou repetir. Pastor, eu não consigo entender por que é que eu tinha todas as qualidades para estar naquele emprego, e aquele emprego foi ofertado por uma pessoa sem capacidade. É porque Deus estava olhando em você, e dentro de você tinha algo mal. É porque o grande problema é que quando nós nos enxergamos, nós conseguimos olhar em nós somente qualidades. O grande problema é que quando nós vamos nos avaliar, a gente olha para nós e a gente vê uma pessoa que não tem defeitos. E por incrível que pareça, gente, eu estou pregando a palavra. A gente só enxerga em nós qualidades sem defeitos. Quando Deus vai nos olhar, Deus não enxerga qualidades sem defeito. Deus enxerga qualidades com defeitos. Essa é a parte importante do amor incondicional. Porque Deus me amou do jeito que eu sou, mas me tornou melhor. É porque Deus olhou para mim e disse assim: eu acredito nele, mas também eu vou forjar ele. Davi volta para onde? Para o campo. Vai cuidar de novo das ovelhas. Enquanto Davi está cuidando das ovelhas, Davi está escrevendo o Salmo 23. Só que dentro desse contexto, que é aqui que eu quero pregar, que eu quero começar a pregar para me terminar isso aqui, eu vejo esse Davi que está cuidando de novo, sendo forjado, e agora ele vai para o campo de batalha, mandado pelo pai com alforge. E quando ele vai para o campo de batalha, ele não é soldado, ele não sabe segurar nenhuma arma. A Bíblia vai dizer que de repente tem um gigante por nome Golias. Só que se vocês verem no texto original, vocês vão perceber que originalmente Golias é de Gate. E Gate está no mesmo território filisteu. Repita comigo, Gate. Grave esse nome para não esquecer, porque eu vou repetir ele na parte final. Vocês vão entender uma junção aqui. Enquanto Davi está chegando no campo de batalha, e Golias está gritando aos quatro ventos, Davi tem um Deus que forjou nele um caráter que ninguém viu. Davi tem um Deus que foi forjando as particularidades dele, que ninguém conseguiu enxergar. Mas Davi está lá. Quando ele ouve o gigante gritar, ele diz assim: quem é esse circunciso para afrontar o Deus do exército vivo? O povo está como? Atemorizado. O povo está com medo. Olha para cá. Tem hora que você vai se posicionar contrário àquilo que o inimigo gostaria que você não fizesse. Eu vou repetir, gente, porque eu acho que você vai aprender lições. Tem hora que você vai ter que tomar uma posição contrária à tentativa, à expectativa que o inimigo da tua alma gostaria que você não fizesse. Eu grito daqui para lá, ela se atemoriza, ele se atemoriza, e a primeira ideia que surge em nós, eu vou falar porque eu acho que é nocivo em nós isso aqui. Quando o inimigo das nossas almas, que conhece a nossa fraqueza, grita, a expectativa dele é que você corra. Só que quando você não corre pelo decreto dele, ele se enfurece. Repete para o irmão que está do seu lado. Tem hora que você precisa marcar território. Eu não entendi, pastor.
Eu vi uma frase nessa semana que disse assim: se você não se posiciona, você está dando credibilidade para qualquer tipo de pessoa se posicionar no seu lugar. E quando as pessoas se posicionam no teu lugar, então elas são capazes de tomar as suas próprias decisões. Então depois não volta e diz assim: Senhor, por que fulano está no meu lugar? É porque você deu espaço para que alguém se posicionasse dentro da tua casa, no meio da tua família, até mesmo no meio dos teus sentimentos. E lá vai uma que Jesus está mandando: cuidado com as tuas emoções, é necessário você se prezar. Cuidado com as tuas emoções, é necessário você se prezar. Alguém entendeu isso aqui? Vamos para a Bíblia, eu vou pregar a Bíblia. 40 minutos eu vou pregar a palavra. Davi se posiciona. Só que quando Davi se posiciona, que ele vai contra Golias, a Bíblia vai dizer que Golias tem lança, espada. Davi tem o quê? Alforge. Apenas um alforge, né? Numa sintonia de um esqueleto, né? Do interior, né? Nós somos do tempo do interior. Aí ele pega o quê? Quantas pedras? Algumas pedras. O gigante que está lá criou uma expectativa que se frustrou. O gigante das tuas emoções criou uma expectativa que está frustrada agora. Eu pensava que a pandemia iria destruir ela. Eu pensava que as emoções dela iriam ficar abaladas, mas pelo contrário. Quanto mais ela está abalada, mais ela corre para a presença de Deus. Quanto mais ele está abalado, mais ele corre para a presença de Deus. Você precisa frustrar qualquer tipo de expectativa do teu inimigo. Frustre. E quer ver quando o inimigo da tua alma fica enfurecido? É quando ele pensava que você estava caído e de repente você está de pé. Quer ver o inimigo ficar enlouquecido? É quando a expectativa dele é: agora eu vou chegar. Ele está derrotado, ela está derrotada. Aí de repente Deus te coloca de pé e diz assim: é eu que levanto Davi, é eu que forjo Davi. Deus está levantando alguns Davis hoje neste lugar. Está dizendo para você: é eu que te levanto, é eu que te capacito. Quem crê nesta palavra, diga: eu tomo posse. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra para você entender. Aí Davi se posiciona. O gigante cai. O gigante é da onde? Gate, Grava, Filisteu. Davi sai dali. Saul olha para Davi e disse assim: esse menino é pedra no meu sapato. Vou destruir ele. Gente, eu estou aqui numa unção muito grande. Tem gente que gostaria de estar no teu lugar, mas nunca vai estar. E eles vão tentar fazer tudo para te derrubar. Tudo. Davi não fez nada para Saul, para ele estar enfurecido. Quem olha o menino pegando alforge, quem olha o menino correndo, o menino não fez nada. O menino não ousou dar uma palavra. Mas Saul enfureceu-se com o menino. Ele é o meu inimigo. Aí ele começou a fazer o que, igreja? Persegui-lo. Eu vou falar algo aqui rasgado. Tem gente que não ganha nada te invejando. Mas todo invejoso não tem o que você possibilita. Tem gente que tem casa boa, tem gente que tem carro bom, mas não tem o sorriso belo que está no teu rosto. Não tem alegria contagiante. Não tem amigos. Não tem gente para bater papo, para sorrir a noite toda.
Aí tu olha para mim e diz assim: pastor, o senhor está falando da minha vida com essa palavra. É exatamente isso que Deus quer falar. Tem gente que se tornou teu inimigo, está te consumindo, está dizendo assim: eu não sei por que ela está no meio deste povo, eu não sei por que ele está sorrindo, eu não sei por que ele está feliz. O que eu quero é essa alegria, o que eu quero é isso. Saul nunca teve o que ele gostaria de ter, o que estava em Davi. Sabe por que Saul nunca teve o que gostaria de ter, que estava em Davi? Porque para ele ter o que Davi tinha, ele tinha que voltar ao começo de tudo, ao começo da humilhação, ao começo do joelho dobrado, dizendo para Deus: eu reconheço que eu sou pecador. Então tem gente que não quer descer do salto, quer permanecer até no lugar da humilhação de pé, está dizendo: mas eu não desço daqui não, daqui ninguém me tira, a minha aparência é de forte. Deus está dizendo: ah, tu não sabe quem sou eu vou te dizer quem sou eu sou martelo que pego a pedra, esmiuço a pedra, eu sou aquele que disse para Nabucodonosor, aleluia, tu vai comer capim, tu vai comer capim, eu vou te colocar no chão, eu vou te colocar na humilhação, para tu saber que eu sou Deus. Quem crê nesta palavra? Escuta, vamos para a Bíblia. Saul na primeira vai, na segunda vai, na terceira vai. Umas destas vezes em que Davi está se escondendo da fúria de Saul, a Bíblia vai dizer que de repente ele entra no lugar por nome Caverna de Adulão. Ele escreve o Salmo 57 dentro da Caverna de Adulão, quando ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, passe de mim essas calamidades. Aí ele está escrevendo esse salmo, e a imagem que ele tem no primeiro momento é que ele observa algo que talvez você nunca observou. Às vezes, olha para cá, minha irmã e meu irmão, aleluia, tudo que eu anotei, meu querido, está tudo somente aqui, mas aqui tem outra revelação, e eu estou me baseando na revelação que o Senhor está entregando para este culto, para este lugar. Quando ele entra na caverna de Adulão, ele estava se escondendo de uma situação. Você pode querer se esconder dessa situação, mas para onde você ir, você vai ter que carregar ela. Tem gente que diz: pastor, eu vou viajar para o interior para me esquecer o problema. O problema está lá também. Pastor, eu acho que eu vou esclarecer um pouco mais minha mente. É só momentâneo. A batalha vai estar lá de novo. Davi entra dentro da caverna de Adulão, na expectativa de desaparecer o problema da perseguição. Só que quando Davi chega, Davi encontra 400 homens, endividados, entristecidos, angustiados, pessoas de toda espécie. Sabe, eu vou mexer com a tua estrutura agora. Às vezes tu tá a pior pessoa do mundo, gente. Você corre de problemas, não é verdade? Aí de repente você para conversar com alguém, e esse alguém te faz sair a melhor pessoa do mundo, porque ela te faz enxergar que o teu problema perto do que ela está vivendo é nada. Tu diz assim: meu Deus, eu pensava que o meu problema era pior, eu estou vendo que eu estou no céu de glória. Quando Davi entra, que ele encontra 400 profetas, obreiro Tiago, aí o que ele diz? Os homens olham para ele, meu pastor, e diz assim: tu és o nosso líder. Davi olha para eles: eu estou fugindo, rapaz, tu não está entendendo, eu estou aqui por causa de uma perseguição. É porque tem gente que não está ganhando nada para me perseguir. E por incrível que pareça, nós como seres humanos, como bons rebatidores, como bons no confronto, quando alguém vem perseguir a gente quer fazer o quê? Perseguir também de volta. Só que Davi, que muda caráter, só que Davi que está transformado, entende que nem depois que o espírito saiu de Saul,
ele tinha direito de tocar na unção que estava sobre ele. Tem gente que não respeita a unção, tem gente que não respeita a glória de Deus na tua vida. Sabe o que Davi está me ensinando? Esse alguém que está te perseguindo, corra dele, não vai para o confronto, não vai bater boca, corra, deixa ele com Deus. Quando ele se encontrar com Deus, vai acontecer com ele como Deus fez com Saulo. Quem está entendendo essa palavra? Aí sai daí, vai para o contexto. Vamos para o contexto da Bíblia, irmão, aleluia. É Bíblia. Ele sai de lá. Davi, gente, isso aqui é estarrecedor, isso aqui. Davi rodou todo o território israelita. Saul aqui atrás. Não te deixa em paz. Davi para um momento e pensa consigo. No território israelita não tem mais lugar para me meter. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora para o território do inimigo. Segura. Vocês me dão 15 minutos para me terminar isso aqui? Só que tem um problema. Quando Davi pensou em sair do território israelita, Davi sai desviado. Aí tem gente que pode me criticar. Prove isso na Bíblia, pastor. Eu vou lhe provar. O grande problema é que quando a gente fala de desvio, a gente só associa à igreja. E você sabia que todo desviado é toda pessoa que não se comunica mais com Deus? Essa é para rir mesmo. Tem gente aqui que nunca mais teve mais comunicação com Deus. Está desviado. Mas vestiu hoje a roupa de crente. Pegou a Bíblia e veio para o culto. E Deus está dizendo. Só que a semana, a única pessoa que você deixou de se comunicar foi comigo. Quando Davi para e pensa em ir para o território filisteu, Davi se desvia da voz de Deus. Porque o que era para Davi ter feito, está vendo, presbítero? Era ter orado a Deus perguntando se Deus o autorizava para ir para o território do inimigo. Ele não faz isso, mas ele vai. Só que quando ele chega dentro do território do inimigo, ele encontra um chefe. E esse chefe está dentro do texto da Bíblia Sagrada. E está aí o nome dele, por nome Aquis, que é chefe do território filisteu. Davi chega até um dele e faz uma negociação. A negociação de Davi era assim, ó. Tu me dá uma cidade para eu residir, e eu ficarei ao teu favor nos campos de batalha. Aquis tem pensamento de guerreiro. Aquis olha Davi e diz assim: se ele quer uma cidade, ele vai guerrear comigo. Eu sei que ele é bom no campo de batalha, porque a fama corria. Então eu estou no lucro. Ele será o meu escravo. Gente, está aí na tua Bíblia. Eu não estou pregando nada do que está no texto da Bíblia. Ele é esperto, ele pensa rápido. Ele diz assim: tem uma cidade no território filisteu que vai ser seu. Ele dá Ziclag. Só que Ziclag, eu fui mais profundo, porque eu não gosto só do parcial. Eu gosto de ir no lá profundo. Eu disse, de tantas cidades que tinha para ele dar, por que ele deu Ziclag? Por que Ziclag? Aí eu fui perceber que Ziclag era uma cidade muito mais dos judeus do que propriamente dos filisteus, porque estava muito próximo da divisa entre o território filisteu e o território
israelita. E segundo a geografia da época, se dizia que Ziclag estava mais do lado de Israel do que do lado. Vem comigo. Aí Davi disse, combinado, tá certo, fechado o negócio, mas eu tenho 2 mulheres, eu tenho 600 homens que estão comigo, e esses homens têm mulheres, têm filhos, têm gado, têm tudo, leva tudo, eu estou te dando lugar, rapaz. Davi se instala. Quando Davi se instala, Davi é convocado para o primeiro confronto entre os filisteus e Israel. O primeiro confronto é travado. Davi pega os homens e diz, vamos, deixa as mulheres em Ziclag. Só que Ziclag é lugar de dor. Só que Ziclag é lugar de angústia. Às vezes tu estás em Ziclag da tua vida e está se achando a pior pessoa do mundo. Aí Deus trouxe esse pequeno pastor de estatura, dizendo para você com tanta coragem, não importa se é território do inimigo, quem manda lá é Deus. Será que você pode anunciar para essa irmã que ela pode estar no serviço que os inimigos estão querendo a cabeça dela, mas lá Jesus também manda? Diga para ela, você pode estar no trabalho aonde as pessoas estão querendo a tua cabeça. Diga, você pode estar perto de pessoas aonde eles querem a tua cabeça, mas lá dentro daquele território, Jesus está dizendo, eu também comando, eu também mando, eu também tenho controle, ele também tem. Davi, olha, só que o primeiro erro que eu vou tirar de lição de Davi é que Davi não tinha direito de tirar 600 homens, deixando a cidade desprotegida. Davi tinha direito de pegar 400 e deixar pelo menos 200. Só que tem um povo que é inimigo mortal do povo de Filisteu. São os amalequitas. Segundo a história da Bíblia, vai dizer que os amalequitas, eles eram nômades. Ou seja, eles eram um povo sem terra. Então, provavelmente, aqueles entravam na terra e tomavam tudo. Só que eles são espertos. Ele sabe que agora a cidade está desprotegida. Aí tem irmã que diz assim, não tem nada a ver, pastor, eu deixar de congregar. O importante é que eu oro na minha casa. Eu estou dizendo para você que a única coisa que o inimigo quer é que você esteja desprotegida. Simples. Gente, por favor, eu estou numa unção aqui terrível. Às vezes o inimigo não quer que você se movimente muito. Ele só quer que você paralise. Parou? Ele trabalha. Os amalequitas entram dentro da cidade, eles olham a cidade e eles olham mulheres. Eles olham crianças. Homens e mulheres. E crianças. Idosas. Indefesas. Imaturas. Sem saber como se movimentar no campo de guerra. Eu vou dizer algo agora que o Senhor está me ensinando também aqui, gente. Que eu não falei na igreja de lá, eu falo aqui. Às vezes, minha amada irmã, você que tem filho, precisa ensinar o teu filho também a guerrear. Porque na sua ausência, quem vai continuar a guerra é o teu filho. Aí tem irmã que acostuma o filho a estar sempre na cobertura dela. Mude o negócio. Diga para ele agora, quem vai orar essa semana é você. Quem vai pagar o preço essa semana é você. A sua mamãe vai dar um descanso. Agora é contigo. O problema é que nós não ensinamos os nossos filhos a serem guerreiros. Nós ensinamos a eles a ter autoestima. E a gente diz, tu tem que estar no status do fortalecimento. Você tem que ser o melhor. Você tem que aparecer como o melhor. Ensine a ele, primeiramente, que para ele ser o melhor, ele precisa ter o melhor que é Jesus. Toda mãe que
perde o ensinamento da educação cristã dentro do seu lar, ela está dotada a levar a sua casa na falência espiritual. Davi não ensinou as mulheres nem sequer a se protegerem, porque ele colocou na mente delas de que todos os homens que andavam com ele estariam ao dispor nos campos de batalha. Todas as vezes que sofresse alguma reação inesperada, os homens daquelas mulheres estariam ali. Só que naquela ocasião todos estavam na batalha. Ziclag é incendiada, queimada, violentada, mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles levam as mulheres, as crianças, os idosos consigo. Vai! Mas eles deixam um recado. Eles sabiam que Davi ia voltar. Agora eu encontrei a base para isso. Quando Davi volta, Davi é arrasado. Ei, gente, deixa eu falar algo para você. Se o inimigo da tua alma tocar na tua empresa e tu tiver uma boa família, uma família equilibrada, você supera. Se o inimigo da tua alma tocar nas tuas emoções e você tiver pessoas que você pode confiar em oração, você supera. Tudo nesta vida é superável. Mas se tem uma coisa que desequilibra as tuas superações, é quando o inimigo toca na tua casa. Eu duvido se alguém consegue adorar com uma mãe no hospital com câncer. Eu duvido se você consegue viver em paz com a tua casa toda em guerra, com a tua casa desmoronando. Davi se sentiu arrasado. Só que Davi fez o que ele deveria já ter feito. Davi vai orar. Sabe por que eu disse para você que Davi entrou dentro do território do inimigo desviado? Porque eu disse para você que quando ele parou de ter comunicação, ele se desviou da presença de Deus. Naquele momento ele pega o sacerdote e ele diz assim: nós vamos ter que nos humilhar diante da presença de Deus. Ele rasga o coração diante de Deus e Deus vai falar com Davi. Ele pergunta para Deus o que ele deveria ter perguntado antes de ter entrado. Eu posso? Davi pergunta: eu posso ir atrás deles e persegui-los? Deus olha para Davi e diz assim: vai, voltarás vitorioso. Posso lançar uma palavra de Deus para a sua vida? Não dê um passo sem orar. Sabe por que essa geração está tão apática de Bíblia? Porque eles perderam o alicerce da comunicação. Eles são bons leitores. Eu falei isso aqui na escola bíblica dominical. Os nossos jovens leem 99,9% de livros seculares. A Bíblia, 1%. Porque o que vai destruir os inimigos não é aquilo que você lê em livros seculares, escrito por homens que possivelmente tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. O que vai manter o inimigo afastado de você é a comunicação dos joelhos dobrados e da leitura da palavra de Deus. Quando Deus olhou para Josué, Deus disse para Josué: eu fui com Moisés, serei contigo, mas tem uma condição, que você possa meditar na palavra dia após dia, manhã após manhã. E o salmo de número 1, porque salmo é versos, é cântico. O salmista declara dizendo: feliz o homem que não busca conselho nos ímpios, nos escarnecedores, todavia o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como é alegre o homem que fala com Deus. Eu ouvi uma frase teológica que disse: nunca converse com homens que nunca conversaram com Deus. Aí eu vejo pessoas que não são casadas dando treinamento para casais.
Qual é a ideia que você vai ter, querido? Aí eu vejo pessoas falando de oração, se a vida dele não é nem baseada em oração. Ele ora 10 minutos e quer falar do poder da oração. Está entendendo? Davi foi orar. Deus respondeu. Davi voltou para a direção. Sabe por quê? Porque Ziclag não era o lugar da habitação. Ziclag era apenas passagem. Davi foi. Quando Davi vai, tem um homem que para. Ele está 3 dias e 3 noites que ele está no mesmo lugar. Eu estou dizendo aqui para vocês, porque vocês vão ler em casa de novo esse texto aqui, para vocês verem se o pastor pregou certinho. Tem um homem que é egípcio, não é da turma de Davi. Ele para no caminho deixado pelos amalequitas, porque eles eram nômades, então eles levavam o povo como escravo para ser vendido, para ganhar em cima deles. E aquele homem diz assim: o meu Senhor me abandonou aqui. Davi disse assim: dá comida para ele rapidamente, vai. Dá água para ele que ele está faminto. Sabe por quê? Às vezes, gente, pelo amor de Deus, daqui é forte. Às vezes você tem a oportunidade de prejudicar alguém que te prejudicou muito. Mas sabe por que você não prejudica? Porque não vale a pena sujar tuas mãos com quem não vale. Pastor, mas aquela mulher me persegue naquele trabalho que eu não aguento mais. Jesus está dizendo: não aguenta sim. Eu só estou dizendo para você, não prejudique ninguém. Eu sempre digo algo interessante: quem arma forca para derrotar alguém que Deus ama, cai nela certinho. E quanto mais o pé dele acha que está indo, o contrário, o pé dele está se metendo. Quando vê, caiu. Davi tinha a possibilidade de matar aquele homem, mas se Davi matasse, Davi não saberia onde ele estava. Davi é homem de guerra, alimenta o inimigo e o inimigo vai dizer aonde está. Tem hora que parece que tu está alimentando gente que é teu inimigo, está dentro da tua casa, está comendo com você, está bebendo com você, está rindo com você, mas depois está te cortando, está te traindo, está falando acerca de você. É porque quem não presta é quem entrou na tua casa para falar o que não deveria, não é você. Você é de Deus, porque em você não tinha maldade. Quem é mau é quem entrou e está falando aquilo que não deveria falar acerca de você. Davi, deixa lá. Aí vamos terminar, vamos? De repente Davi vai. Davi olha ele estudinho. Meu pastor descansando. Davi disse: e agora? Só que tem uma coisa. É que eu posso levar 600 e 200 ficar. Eu acho engraçado a empolgação. Tem gente que olha para você e diz assim nos textos: eu estarei contigo em qualquer momento. Não vai não. Porque Deus escolhe pessoas certas para cada ciclo da sua vida. Vou repetir. Oh, Jesus querido, muito obrigado por essa palavra. Está me renovando numa intensidade muito grande. É como se eu estivesse pregando para mim. Cada ciclo Deus escolhe pessoas para vivenciar com você experiências. 200 dos homens que foram com Davi, dos 600 ficaram. Estavam cansados. Deus disse: pega os 400 e vai. Quando Davi olha os inimigos, Davi vai pelejar. Só que Davi está pelejando não somente porque Deus falou com ele. Davi está pelejando por um peso de consciência. Porque ele sabe que aqueles homens que queriam matar ele, eles só queriam matar porque a responsabilidade das mulheres estava sob Davi, era comando dele. Se ele disse para ir para a batalha, os inimigos vieram e pelejaram e levaram as mulheres, era culpa de quem?
de Davi. Tem hora que muitas vezes você vai ter que fazer de tudo para consertar o que foi errado, pelo peso da sua consciência, porque não era para ter feito como você gostaria de fazer, era para ter orado primeiro, para receber a orientação. Eu vou repetir, porque tem gente que veio aqui para ouvir a palavra de Deus e vai levar a mensagem para casa, não vai sair daqui sem ser saciado, não vai sair daqui sem a palavra. Você não pode tomar decisões precipitadas ao momento. Te acalma, ora primeiro, vê o que Deus tem para falar. Se Ele não falar, Ele não está te dando garantia de nada. Ele está dizendo para você, ainda não é suficiente, ora mais e busca mais. Mas tem gente que entende silêncio de Deus como resposta, e às vezes silêncio de Deus não é resposta. Às vezes silêncio de Deus é para te orar mais. Davi volta com todas as mulheres. Só que quando Davi voltou com todas as mulheres, agora daquele menino lá, gente, ele vai receber a triste notícia que o rei Saul está morto. Sabe por que Saul morreu naquele exato momento que Davi estava guerreando? Não para de fazer o que Deus te ordenou. Deixa quem quiser falar. Oh, meu pastor, é porque enquanto eu estou trabalhando na obra de Deus, fulano fica falando de mim. Quem tem boca fala o que quer, expõe o que quer, diz o que quer, mas quem conhece quem você é você. Gente, sabe por que eu não me limito ao que as pessoas dizem ao meu respeito? Porque ninguém teve coragem de cavar os poços que eu já cavei. Eu já tive que cavar poço em vale, aonde não tinha expectativa de água. Aí tem gente que vai me diminuir por uma palavra. Eu vou perguntar para você, tem gente que vai te diminuir por uma palavra? Tu é tão insignificante assim que você fica mais preocupada com o que o povo está dizendo do que o que Jesus já disse a teu respeito. Tem irmã aqui que, meu Deus do céu, ela não consegue mais andar, porque ela fraquejou, porque alguém está falando acerca dela. Meu pastor, é porque se eu posto alguma coisa acerca do meu casamento, a pessoa diz, agora só quer ser, seja mesmo. Vai lá, é seu, é para usufruir mesmo. Quem disse que alguém tem direito de opinar naquilo que Deus deu como oferta para você? Sabe por que Deus permitiu a morte de Saul naquele momento? Porque Davi já não estava mais preocupado com Saul. Tem hora, ai papai, eu vou falar. Tem hora que é melhor despreocupar desse tanto de gente e começar a fazer o que Deus te ordenou para fazer. Oh glória! Fica de pé, meu querido irmão. Tem hora que é preciso deixar certas situações e começar a ter uma outra direção. E começar a ir para outro rumo. Quem recebe esta palavra, Deus está ministrando sobre o teu coração. Meus irmãos, eu não tenho dúvida do que Deus falou aqui. Mas eu compreendo, meus queridos irmãos, que nem toda pessoa que veio para cá vai levar essa palavra para casa. Eu compreendo que a palavra é para todos, mas tem palavra que é específica para pessoas. Elas são mandadas especificamente. Eu queria orar por você. Eu queria ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Fecha teus olhos neste momento.